No no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus mostra claramente, assim, no capítulo inteiro, a falta de entendimento dos apóstolos que andaram com ele por 3 anos. E se a gente prestar atenção na conversa que ele tem com Filipe, com o Tomé, que duvidava, a gente vê que a gente, às vezes, está na mesma situação. E eu queria começar com esse texto, Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A primeira parte do versículo. Depois ele continua dizendo que os sacerdotes não estão ensinando certo. Então, muitas vezes é por ensino errado. É por falta de conhecimento da palavra, de pessoas que acabam lendo algo que está fora de contexto, às vezes para ganho e às vezes por pura ignorância. Mas Deus deixou a palavra dele para nós, para todo ser humano ter acesso a ela. A gente já está hoje, pelo menos uma Bíblia em cada casa que tem. Não é, o passado não era assim. No passado só padres conseguiam, pessoas que eram extremamente letradas tinham acesso, que nem sabiam ler. Hoje todos nós temos acesso. E Deus, ele capacita tanto o ser humano que mesmo que você não tenha, eu conheço pessoas que não sabiam ler e aprenderam a ler usando a Bíblia. Então Deus capacita aquele que busca. Se a gente bate, a porta se abre. Todas essas coisas são possíveis ao que crê. E a crença nossa é o objetivo maior. Quando Deus fala de coração na Bíblia, a gente vê, de novo, coração é a fonte dos pensamentos. É onde a batalha se trava no mundo espiritual, aonde começa o pecado. E também é onde a gente é livre, liberto, porque a gente crê, a verdade nos liberta, a mentira aprisiona. Mas aonde tudo isso inicia? Na mente. Então, se a gente não prestar atenção, de verdade, nessa distância que tem o nosso coração com a nossa mente, a gente não consegue viver a vida que a gente foi criado para viver aqui na Terra. Deus tem planos de paz, de bem, para dar o fim que o coração da gente deseja, porque Ele nos criou, Ele sabe melhor do que nós o que vai nos fazer feliz. E aí, o plano não é esse mundo, é a perspectiva de Deus eterna. Nós somos filhos de Deus, nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, a gente recebeu o Espírito Santo como marca, um selo. No dia que eu abro a minha boca, confesso com a minha boca e creio no meu coração. Mas não termina aí, ali é um começo. É um começo de descoberta, como a Fafá disse, de descoberta de o que tu está fazendo aqui. E tudo, a gente vê na conversa aqui, com o Filipe ali, a questão do objetivo. Se tu não sabe o objetivo teu aqui na vida, tudo fica perdido. Se tu não sabe o objetivo, para que é isso aqui, como é que funciona, ou qualquer coisa, pega um índio a primeira vez que vê um espelho, ou qualquer pessoa que não sabe o uso de algo, pode até achar um outro uso, mas não o exato. E para que tu foi criado? Por que Deus te fez? Qual que é o motivo que tu está nesse mundo? E se a gente não tiver se a gente não regular nosso entendimento, não adaptar, não entender as coisas de acordo com a verdade de Deus, a gente vai estar aprisionado, porque a única verdade que existe é a verdade de Deus. Então, sabendo disso, que meu povo, Deus está falando, meu povo, Ele está falando do povo dele, nós somos povo dele. Israel era povo dele, nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos povo de Deus. Somos filhos de Deus. E em Romanos a gente lê, Paulo está dizendo, por favor, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o teu culto racional. Ou seja, Deus pede para a gente amar Ele com todo o nosso entendimento. Emoção também, mas a emoção só vai vir. Existe uma diferença, a gente pode falar. Sabe como é que eu sei o que tu crê? Pelo que tu faz, não pelo que tu fala. Tem tanta gente que fala eu amo, mas apesar que o Samir faz isso comigo, mas o Samir é um tipo diferente de pessoa já, né? Ele já está elevado, assim. Ser um Samir é grande. Ele faz coisas, ele tipo assim, compra isso para mim. Né? Eu posso falar assim, neguinho, eu comprei isso para mim. Ele fica feliz por mim. Mas se eu quiser agradar o Samir de verdade, ou se você quiser agradar alguém, tu vai fazer algo para você ou vai fazer pela pessoa? Meu marido, se eu fizer para mim, ele fica feliz. Mas, glória a Deus, que todos os maridos sejam assim. Que a mulher possa comprar o que quiser, né? Que delícia. Mas não, sério agora, para pensar. O que é amor? É fazer aquilo que você tem vontade ou é fazer o que é bom para o outro? Que não é o que tu tem vontade, é o que é bom para o outro. Amar é um mandamento, não é sentimento, é mandamento. Você faz algo por alguém, é ato, não sentir. Eu amo, mas o que tu faz não coordena. Tu fala, eu amo Jesus, mas você não faz aquilo que Ele gostaria que você fizesse. Ele mesmo disse, você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. E agora há pouco a gente estava cantando, quero te amar mais, Senhor. Sério? O que tu está cantando? Quero obedecer mais, Senhor. Quer mesmo?
Porque amar para Jesus é obedecer. Então a gente devia estar cantando, quero obedecer mais, Senhor, porque eu não obedeço o suficiente. Eu não obedeço o suficiente. A gente aprende de dia em dia. A Fafá também falou, vou te usar o tempo inteiro. A Fafá também falou que não tem pecado que Deus não perdoe. Não tem. Qual que é o maior pecado do mundo? Quem que Deus não perdoaria? Hitler? Ou quem? O da Romênia? Ou quem? O que foi feito? Matou em série? Deus perdoa qualquer um. Ele perdoou, já aconteceu o passado. Ele morreu por cada pessoa que nasceu e que vai nascer ainda. Foi pago. Se você aceita ou não, é diferença. Mas o plano de Deus, você não é o teu erro. Nenhum de nós é o nosso. A gente fez coisas erradas, mas isso não nos distingue, não nos define, a palavra certa. O meu erro, as coisas que eu fiz errada no meu passado, no dia de hoje, não define quem eu sou. Sabe quem define quem você é, quem eu sou? Deus. Deus diz quem você é. Deus diz quem eu sou. Ele te criou com propósito. Ele te fez capaz de fazer coisas que só você pode fazer aqui na Terra. E se tu entender o que Jesus Cristo fez, e quando a gente... Lembra que eu comecei com permanecer? Jesus veio para a Terra, Deus, que sempre foi Deus, veio para a Terra como homem. Ele foi encarnado. Fecha os olhos todo mundo. Você não é a carne. Tu está habitando, o que está pensando, o que está sentindo, isso é você. A tua carne é só um invólucro, é uma embalagem, é a maneira que tu caminha aqui na Terra, porque a gente precisa ter um sistema que opere aqui nesse nível biológico terráqueo. É isso. A gente um dia, quando a gente for glorificado, morrer ou ser arrebatado, a gente vai receber o mesmo corpo que Jesus Cristo tinha. Que era, atravessava a parede, aparecia do nada, voa, está lá, está aqui, está em todo lugar, come. Samir até outro dia ficou viajando aqui, né? De tudo que Jesus podia fazer com o corpo dele. Esse é o mesmo corpo que a gente vai receber. Mas a pessoa dentro daquele novo corpo é a mesma que está aqui. Deus criou a gente e Ele não mudou. A essência nossa nunca mudou. E nem vai mudar. Mesmo que uma pessoa escolha ir para o inferno, ela continua sendo a imagem e semelhança de Deus. O inferno não foi criado para ser humano nenhum. Então, a realidade das coisas, às vezes, é tão distante do que a gente vive. A gente diz crer, mas a gente não vive com esse propósito de vida que é a vida eterna. É para sempre que a gente vai viver, independente de onde você vai ficar. Não, a gente fica nesse mundinho aqui, vivendo de dia após dia, achando que isso aqui vale alguma coisa e não vale. Não vale porque vai passar, e tudo que é terreno vai passar, o que é eterno vai ficar. E se eu investir minha vida naquilo que é terreno, o que eu vou ter no final? Sendo que tu vai viver, eu e você, independente, vai viver eternamente. Mas fazendo o quê? Para quê? O que tu fez com esse tempo teu aqui? Por que tu está aqui, se não é para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra? Aqui na Terra é estabelecido o reino de Deus, mesmo o propósito que Deus tinha lá atrás no paraíso, com Adão e Eva, ele não mudou. Deus não muda nunca, ele é o mesmo hoje, ontem e vai ser sempre. E o propósito dele conosco não muda também. Tu pode ter 60 anos, ter errado todos os dias da sua vida, tu pode ter feito tudo errado, sabendo que era errado, não por ignorância. E mesmo assim, Deus não desistiu de nenhum de nós. Então, o passado é passado, e a gente tem que fazer como Paulo, olhar para frente, esquecer das coisas que para trás ficam, olhar para aquelas que estão diante de mim e prosseguir para o alvo, para o que eu fui conquistado. Por que Jesus me salvou? Para restaurar a minha vida e me fazer capaz de fazer tudo aquilo que Ele programou que eu fizesse. Mas para eu fazer tudo aquilo que Deus programou que eu fizesse quando Ele me criou, eu preciso estar permanecendo em Jesus. Assim como Jesus Cristo permaneceu em Deus. E o Espírito Santo se manifesta na minha vida e na sua vida que tem... Porque o selo do Espírito Santo foi dado quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E o revestimento do Espírito Santo vem depois, quando a gente clama por mais. E Paulo fala, continua clamando para você receber dons maiores. Eu quero que todo mundo profetize. Não é só dons de língua, de misericórdia, disso, daquilo, não. Clama a Deus para que Ele te revista com Ele cada vez mais. Ou seja, mais da presença de Deus vai estar na sua vida. A manifestação do alto de Deus, do poder de Deus, que foi o que criou a terra e criou você, Deus já está em você. Mas essa manifestação só vem quando a gente estiver ligado na oliveira, em Jesus Cristo, permanecer nele. E assim, de glória em glória, a gente vai se tornando cada vez mais parecido com ele. Aí, então, a gente vai fazer esse sacrifício vivo, entendendo, colocando a tua mente para funcionar, renovando o teu entendimento. E não vos conformei, não toma a forma desse século, desse mundo, a maneira que esse mundo pensa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, e lembra dessa palavra, experimentar, é a diferença entre eu saber que Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo existe, eu sou selada, não, vai além. E tem que existir isso, experimentar, não só a presença de Deus na sua vida,
como aí então tu vai experimentar a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. E se ela é boa, não preciso explicar, perfeita, não tem nada melhor do que isso. E eu só vou parar no agradável de novo, que agradável quer dizer suportável e agradável. Suportável, às vezes, no momento que você escolhe fazer a vontade de Deus, ela é somente suportável. Porque Deus não te dá tentação maior do que aquela que você pode conseguir, que é aguentar. Mas no momento que você faz, pode ser só suportável. Passou aquilo, vai ser agradável, porque você vai colher fruto da escolha de Deus. E vai ser boa e perfeita aquilo que vai acontecer na sua vida. Então, Deus não deixou nada escondido. Nada escondido, está tudo revelado. Tanto a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, os planos de paz, que é para dar o fim que o nosso coração deseja, que ele que criou, todas as coisas foram. E também ele diz, não para trazer peso e julgamento hoje, porque Jesus Cristo não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Vai existir julgamento? Vai. E Deus avisa, vai ter um julgamento no futuro. Se você não prestar atenção e não usar toda a revelação que eu te dei, a primeira coisa, Jesus Cristo é a única salvação. Depois disso, continua desenvolvendo a tua salvação. E assim você vai encontrar o motivo pelo qual tu foi deixado nesse mundo. E não acabou ainda. E a gente sabe o final da história. A gente já sabe o final da história. Jesus Cristo vai reinar. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse, a gente vê o céu e a terra estão ligados. Deus, a luz de Jesus Cristo vai iluminar a terra, não vai ter mais sol, porque a presença dele vai ser manifesta de uma forma irrefutável. Por que hoje não é revelado? Porque as pessoas não querem conhecer. Eu quero, nós que estamos aqui, todo mundo está aqui num domingo de noite, a maioria de vocês vem todo domingo, é suficiente? Não. Sabe por que não é? Porque a gente pode passar uma vida inteira sentado numa cadeira de igreja, fazendo coisas que parecem ser, são religiosas, mas Deus não se manifesta dentro de nós, porque a gente não entende o que Ele quer de nós, quem Ele é, a gente não faz essas conexões, a gente não busca pela verdade dele. E a verdade dele é aplicável, é a mesma palavra, mas ela é aplicável. Eu posso pegar o mesmo texto e em cada situação da minha vida, se eu esperar pela rema de Deus, palavra igual. Por exemplo, vamos pegar um versículo que é comum, Romanos 8, 28. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda vez aquilo vai ser aplicável de forma diferente. De forma diferente. Eu posso estar numa situação com o filho, com o marido, no trabalho. Se eu focar e pedir a Deus a rema dele, ou seja, a palavra falada do Espírito Santo, que vai falar no teu coração e vai dar direção para você andar e resolver, seja lá aquilo que está diante de ti, tu está trazendo o céu à terra, porque você não é dessa terra mais. Só que a gente tem que ter essa direção, e a única maneira é focando em Deus. O que a gente faz? E eu falo, gente, porque todo mundo faz, e eu também. A gente sai de lá, a gente perde a perspectiva do alto e acaba focando aqui. E enquanto a gente não aprender a focar só no alto, a gente não vai ser de glória em glória, vai ser de glória, de glória, de glória. E aí passa um período enorme, às vezes, da vida em deserto aqui na terra que não era para ter existido. Quantas pessoas sofrem de pânico, né? De ataque de pânico, de depressão, de coisas que não deveria existir cristãos. É errado, não é errado? A questão não é julgamento moral. Não é o errado, não é errado, mas é que existe saída. Qual é a saída? Deus deixa claro. O que tu crê de verdade? Qual que é a crença que você tem no seu coração de verdade em relação a céu, a inferno, a Deus, a Jesus Cristo? Quem é Jesus para ti nesse nível pessoal? Como ele se manifesta na sua vida? Qual é o tipo de intimidade, outra palavra que tem que circular assim, você tem com Deus? Como você ouve ele? Tu tem se aproximado dele ou ele continua distante? Você quer, mas ao mesmo tempo não faz. Qual que é a realidade a teu respeito? É isso que você tem que definir onde você está nessa caminhada com Deus. E Jesus começa assim, é uma ordem. Ele está dizendo, não faça, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A gente vai ler tudo isso e depois a gente volta. Todo o capítulo, quase todo. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo.
Mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Por que não para o mundo? Por quê? Esse aí, depois a gente volta. Quem não me ama, quero ler primeiro tudo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, desde que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Não se turbe o vosso coração. É mandamento. Se a gente se submeter à vontade de Deus, mesmo sem entender o porquê ele fala certas coisas, é o começo. É igual quando uma criança cresce, ela obedece o pai. A criança obediente, ela se livra de tanta coisa. E ela aprende porque vê o pai andar. Jesus ensina que a gente não vai ter coração não perturbado. A única maneira de se livrar dessa angústia que a gente vive aqui na terra é realmente depositando confiança nele. Ele continua dizendo no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Morada é a tradução, nós temos na Bíblia RA, a tradução certa, é morada. Tem lugares que está escrito mansões. E mansões não é a palavra que foi traduzida do grego, é morada. E morada no sentido de você vai... Não, tem algumas... Às vezes você ouve ensinamento de que vai ser mansões, se tu não teve dinheiro aqui na terra, lá tu vai ter uma mansão, a gente está mandando... Tem umas piadinhas, historinha, que a gente está... Cada coisa que a gente faz aqui, a gente está mandando o tijolinho para o céu, aí tem... Ih, já ouvi um monte de coisa. A verdade não é essa. O que Jesus está mostrando, e aí de novo a gente vê esse conceito de intimidade, de comunhão. Deus, o tempo inteiro, ele não está falando... A gente não pode ficar com essa perspectiva humana, materialista de céu. O céu é o quê? Tu lê, é pedra preciosa, o trono de Deus é assim assado, é ouro, prata, mas o valor nunca esteve nisso. Abraão era rico, tem um monte de coisa que tu vê assim na Bíblia que tu vê prosperidade, porque Deus prospera, mas prospera em todas as áreas, mas o alvo, o foco nunca foi o material, e sempre foi a comunhão, o relacionamento. E aí quando Jesus está falando, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse assim, eu diria para ti, eu vou preparar lugar, ou seja, a comunhão sua com Deus é dentro da casa dele. A intimidade que você tem é de morar na mesma casa. É um pai que cuida e é presente. É além de qualquer outra coisa. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Algo eterno. Deus trazendo de volta a família dele. Quando ele criou o ser humano, ele criou com propósito, desde lá de trás. Deus visitava Adão e Eva na virada do dia. Tudo que foi feito lá atrás parece assim, puxa, a gente perdeu o paraíso. Não. Se tu olhar, isso sempre foi plano de Deus. Dar liberdade para o homem escolher. E ele nunca desistiu de nenhum de nós. Pelo contrário, até o último dia ele vai estar tentando fazer com que a pessoa que ele sabe
que não vai para o céu porque não quer, e ninguém vai para o inferno por acaso, não é porque não entendeu a mensagem, é porque realmente não quis. O direito e a condição de entender é dada a todo ser humano, mas Deus nunca desiste de nós. E o que Ele preparou lá para frente é melhor do que qualquer coisa que tu pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E não é só no futuro. Deus, Jesus Cristo aqui nesse texto, nesse capítulo, Ele mostra, é hoje que o reino de Deus... Quantas vezes a gente lê o reino de Deus está perto, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus já está aqui. O que Jesus Cristo está falando? Nos evangelhos você vê isso de novo e de novo. Ele está falando, é dentro de você que começa. É nessa comunhão com Deus, onde tu deixa Ele se manifestar a ti, o Espírito Santo que está dentro de você. Você foi selado por Ele, para algo, para ser recuperado, para ser restaurado para aquilo que tu foi criado para fazer. É maior e melhor do que qualquer coisa que tu possa pensar. Não tem carreira nesse mundo, não tem projeto, plano nenhum pessoal que se compare com aquilo que Deus tem para ti, se você permitir que Ele faça. Mas a gente continua dizendo não, e insistindo na tua maneira de... Tu só vê isso aqui. Por isso que é necessário tu ter uma perspectiva diferente. E como a Fafá disse no começo, o objetivo. Se tu não sabe o objetivo, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele fala assim, como assim? Eu não sei para onde tu vai? Vamos ali. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como assim? Por que ele não sabe o caminho? Porque ele não sabe o objetivo. Ele não sabe o motivo pelo qual Jesus Cristo falou assim, eu sou o caminho. Não entendeu ainda, amigo? Eu sou o caminho. Eu sou o único caminho para Deus. Eu sou o único caminho que pode te levar de volta para casa. Eu sou a única maneira de você encontrar a vida verdadeira. Eu sou o caminho, eu sou a única. Vê ali, ó. Isso está igual ao original. Artigo definido. Não existe outro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe mais do que um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Balela, mentira do inimigo. Deus é tudo igual, é o mesmo? Mentira. Deus é o único Deus que existe, é Jesus Cristo. E tudo que está fora de Jesus Cristo não é Deus. Então, às vezes, a gente, para ser querido, para ser politicamente correto, é verdade, todo caminho leva a Deus. Não leva, mentira. Nem todo caminho leva para Porto Alegre. Como é que todo caminho leva para Deus? Não existe. E Jesus Cristo deixa claro. E ali a gente vê Tomé, que andou com ele 3 anos, não sabemos para onde tu vais? Sério, amigo? Não, e Jesus continua. Então, eu sou o caminho, amiguinho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, ele está falando com os discípulos, conheceríeis também a meu Pai. E aí ele fala assim, a revelação foi dada nesse momento. Aceita ou não? Desde agora, a revelação foi dada. Desde esse momento, o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque Jesus Cristo terminou de dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você não entendeu isso ainda, agora tu já tem condição de entender. Está claríssimo diante dos teus olhos que o único caminho para o céu é Jesus Cristo. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Sério, Filipe, sério. Olha o que Jesus fala. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Ele terminou de dizer, eu sou o caminho para Deus. Quem me vê a mim, Filipe, ou fala seu nome, ou fala Márcia, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Porque se tu realmente crê, é diferente. Pensa o quanto você crê nisso. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesma, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, quando Jesus Cristo fala no próximo capítulo, no capítulo 15, que a gente começou hoje o culto falando, se você permanecerdes em mim, eu vou permanecer em vocês, e vocês vão fazer muitas obras, você vai dar muito fruto, porque tu permanece. Do mesmo jeito, Jesus Cristo andou aqui na terra como homem, mostrando que uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de fazer. E por isso que ele fala que a gente vai fazer obras maiores do que ele. Aí ele continua. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que é nome de Jesus Cristo? É só falar em nome de Jesus? Eu quero um helicóptero em nome de Jesus. Plim, plom, aparece igual uma varinha mágica.
E a gente pensa tanta coisa assim, como se fosse uma mágica. A Bíblia é mágica. Ou não tem nada de magia, não tem nada de mágico. O sobrenatural é o natural de Deus. Deus está mostrando para nós que é possível, nesse mundo, se a gente entender como as coisas funcionam no céu, e Deus revela na palavra dele, se eu andar de acordo com as leis do céu, que devem operar em mim, em tudo que eu faço aqui, se eu vou entender quem Jesus é, em nome de Jesus, nome, toda vez que tu lê nome na Bíblia, no hebraico, nessa cultura, quer dizer caráter. Tudo que eu pedir, segundo o caráter de Deus, de Jesus Cristo, eu vou receber. O caráter. O que tu vai pedir de acordo com o caráter de Deus? Não pode ser. Por isso que ele continua falando depois que a intenção do teu coração conta. E não é uma coisa má. Às vezes as pessoas ficam repetindo versículos ou falando coisa como se adiantasse, sem pensar. Deus deu um cérebro para cada um de nós. E quem acha que não é inteligente o suficiente, reavalia. Porque é Deus que fala assim, ó, o sábio, eu que dei inteligência. O inteligente, eu que dei inteligência. Esse, aquele, ele fala o tempo inteiro, de mim procede a sabedoria. De mim, Deus fala, eu é que dou. Tu não tem? O que Tiago fala? Pede, sem duvidar que Deus vai te dar, e ele vai te dar e vai sobrar, nas minhas palavras. Mas é isso que ele está falando, vai ser mais do que tu precisa. Então a gente não tem desculpa de falar, eu não entendi. A gente não tem como ficar reclamando da vida e falar, não muda, não muda. Por que não muda? O que está faltando a gente fazer? O que falta eu fazer no caos que eu vivo? O que falta você fazer no caos que você vive? Por que a culpa é sempre do outro? Por que é sempre alguém que não entende, ou eu não tenho, dá o teu motivo. Se não é você, tu não é dono da sua vida? Tu não teve a condição de falar sim ou não para uma questão eterna? Não é Deus que te salvou porque você disse sim? Qual é o poder que você tem? Você é rei do teu pedaço, você manda em você. E por ser rei, tu tem um domínio nas coisas que você faz e onde você habita. Então, se tu não tomar atitudes de acordo com quem você é, filho de Deus, Deus é rei. Você é príncipe ou princesa. E se tu não souber disso, lá dentro, e não é um papinho de conto de fadas da Disney, é verdade, Deus é rei dos reis, todo-poderoso, é o Senhor dos senhores, não tem ninguém maior que ele. E aí a gente vive aqui igual um bando de fracassado, que anda, às vezes tu encontra tipo, caramba, sério? Gente no mundo é mais feliz, parece, porque está dopado, tá bom, mas e daí? E a gente que não precisa de droga? Porque a verdade está diante dos nossos olhos, a gente sabe o fim da história, Deus dá condições para a gente viver aqui na terra diferente, não importa se tu está no hospital, se tu está passando dificuldades, se tu tem dor, se tu não tem... Ele te dá a graça para viver a cada dia basta ser o mal, é isso que Deus fala, por isso que não é ficar se preocupando, não, é hoje. E a graça dele é depositada nas tuas mãos para viver aquele momento. Às vezes é igual alcoólatras anônimos, né? Tu tem que falar assim, venci esse minuto, não bebi. E às vezes é isso. Às vezes tu tem que ser. Às vezes é de hora em hora, às vezes é de dia em dia, às vezes tu nem sente que passou porque está num tempo bom. Tem tempo difícil? Tem. Mas para tudo Deus te dá graça. Tudo. Não tem nada que Ele não te dê graça. E tem coisa que tu imagina assim, se eu passar por isso um dia, e daqui a pouco isso acontece, tu vê que não foi assim. Deus te deu sabedoria para lidar com a situação, tu se livrou de coisas, não foi tão difícil. Chora, é difícil, tem tribulação, tem tristeza, tudo isso faz parte desse mundo. Não vai fazer parte do outro. Mas a gente não faz parte desse mundo. Se tu entendeu quem você é, tu não faz parte desse mundo. Se eu entendo quem eu sou, eu ando diferente. Tem frutos na minha vida se eu permanecer em Jesus Cristo. E não é perfeição. Ninguém está falando de perfeição. Jesus fala, sede perfeitos, sede santos, tu vê na palavra inteira. Mas isso é o que? Um alvo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando firmemente para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus. Eu vou conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Ou seja, Deus me trouxe salvação. Ele me resgatou, Ele me restaurou. E eu fiquei nessa terra para resgatar outros também. Para trazer o reino dEle à existência na minha vida e na vida de tudo que eu tocar, em tudo que eu tocar. A ponto de quando a igreja, e aí a gente vai em outro lugar, mas quando a igreja, cada um entender quem é. E aceitar essa posição de falar, puxa vida, eu sou filho. De verdade, eu entendo ou não muito, mas eu acredito. Eu vou fazer força para viver como. E eu peço, Senhor, revela para mim. Tira minhas feridas, porque ferida faz a gente andar sem saber quem tu é. Se tu tem óculos sujo, tu não enxerga nada. Se tu está com uma lente errada, eu não enxergo nada daqui com esse aqui. Só perto, e olha lá ainda. Se o óculos que tu usa está errado, se você vê as coisas de maneira errada,
Nunca que tu vai acertar o caminho, nunca que tu vai saber, se tu não entende o que Deus está te falando, a profundidade e a simplicidade que Deus mostra na palavra dele, revelando quem a gente é, nunca que a gente vai andar nessa vida livre. Tu não vai se libertar daquilo que você... Um monte de lixo foi jogado na gente enquanto a gente cresceu. Lembra de quanta coisa aconteceu que não foi bom para ti. Tu lembra e fala assim, por quê? Traumas, falta, negligência, abuso, seja lá, verbal, o que seja. Abandono, o que aconteceu? Coisas que tu não explica porque tu nem sabe o que aconteceu e tu tem aquela dor lá dentro. Ou você se livra disso para entender, porque com dor, e eu sei falar de dor. Eu sou meia crica com germe e com coisa, eu não gosto nem de andar descalça. Teve situações que eu estava com tanta dor que eu fui num hospital aqui em Estrela e tinha sangue, um monte de coisa de sangue, lençol de sangue sujo ali, e eu me atirei no chão de dor, porque não tinha lugar para deitar. Tu não pensa quando tu tem dor, tu não faz a conta direito, tu não analisa as coisas com clareza quando tu tem muita dor. E não, isso é dor física, eu estou dando um exemplo, mas e dor espiritual? Esquece dor emocional. Aquilo que tu sofreu, tua alma sofrendo. Como tu faz? Se tu não livrar do que está aí dentro, impossível você ver as coisas claramente, impossível. É impossível. Tu pode tentar viver, tu vai usar máscara o tempo inteiro aqui nessa terra, tentando agir da maneira que você acha que deveria, sem vir a ser quem você é. E sem ser livre para andar aqui. Tem que ser livre. Um dia eu contei ainda ontem, eu estava contando para uma amiga minha, a André, que já veio aqui uma vez, que cantava aqui. E eu entrei aqui no corredor aqui, correndo de um lado para o outro. E eu entro aqui correndo para cá, aí uma criança, acho que ela vai lembrar, ela entra, eu estou indo andando, correndo, daqui a pouco essa menininha estava andando assim, aí ela chega do meu lado, olha assim, faz assim, e sai andando assim, toda empinada. Aí eu falei assim, é isso mesmo. Deus me mostrou ali uma realidade que eu não tinha visto. Eu estou bem no meu corpo hoje. Ou seja, não é corpo disso, de bonito, de beleza, nada disso. Eu ando na terra com consciência de quem eu sou, descansada em quem Deus me fez, esperando a revelação da minha glória também, vivendo cada dia esperando para ver o que eu vou me tornar, porque eu ainda não sou o que eu vou ser, o que eu fui criada para ser. Eu ainda não me transformei naquilo que Deus me criou para ser, mas de cada dia obedecendo, cada dia andando, eu vejo que eu caminhei um montão. 20 anos atrás eu era diferente, 30 anos atrás eu era diferente, ontem eu era diferente. Por quê? Porque a aplicação da verdade de Deus na minha vida me faz ser transformada a cada dia. Eu desenvolvo a minha salvação a cada dia. Sou perfeita? Não. E nem finjo ser. Eu sou a mesma pessoa onde eu estou. Quem vai lá em casa, quem sai, quem é novo, quem é na rua, não mudo. Se eu estou bem, eu estou bem. Se eu estou ruim, eu estou ruim. Lito sabe disso? E assim vai. Verdade. Eu vivo na verdade de quem eu sou. E eu espero ser... E você? Porque Deus está no controle. Ele é fiel, ele vai terminar a obra que ele começou na minha vida. E ele vai terminar a obra que ele começou na vida de todo mundo que deixar. Mas a realidade é você deixar, é falar, eu vou aplicar, começar a aplicar, fazer isso. O que eu não estou entendendo? O que está me atrapalhando a entender? Para eu poder aplicar a verdade de Deus e ver o desenvolvimento da minha salvação em realidade. E aí é cada um, é teu desafio. Filipe, eles não entenderam que o problema deles é que eles não entendiam. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele fala assim, eu não sei o caminho. O alvo não é terra, o alvo é céu. Se você vai passar 1 mês em algum lugar e 10 anos em outro, que tipo de mala você faz? Qual é a tua preocupação? Qual é a prioridade que você tem? A gente vai passar a eternidade no céu, né? Em nome de Jesus, todo mundo aqui, que a gente vá saquear o inferno e encher de gente também aqui dentro, pelo amor de Deus. Mas, além disso, a gente está falando de nós, né? A gente vai para o céu. Por que a gente não começa a viver o céu aqui agora? O que está faltando para cada um de nós entender o que a gente foi chamado para fazer aqui? Porque no momento que eu deixo minha vida ser guiada por Deus e deixo a manifestação de Deus acontecer na minha vida, e para que a manifestação de Deus aconteça na minha vida, eu tenho que entender as coisas do jeito que são no céu. Um exemplo, eu não posso adorar a Deus do meu jeito. Eu tenho que adorar a Deus do jeito que Deus diz que quer ser adorado. Eu não posso decidir, exemplo terreno, o que o Samir gosta. Se eu falar, amor, eu vou fazer comida para ti, ele vai falar, não, deixa que eu faça a minha comida. Fazer o quê? É verdade. Eu também quero comer a comida dele, não a minha. Mas, enfim, entende? Se eu quero agradar o Samir, é de outro jeito. Ele decide, ele sabe, não é nem decide. Ele tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta. E como é que eu vou forçar aquilo que eu gosto nele?
ou decidir por ele o que é bom ou ruim. Ele decide. Assim como eu decido o que é bom ou ruim. Deus decidiu como. Deus tem uma estrutura, um padrão, uma maneira da gente fazer as coisas. Quando ele mandou Moisés construir o tabernáculo era o quê? A maneira de Deus habitar na terra. Então, essa visão que a gente tem, às vezes, de a gente vai habitar. A gente vai morrer, vai para o céu e vai ficar lá. Fazendo o quê? Tem gente que fala que vai ficar, vai ser chato, vai ficar na nuvem, né? Tem nada a ver. Nada a ver nem nuvem e nem ficar no céu. A gente foi criado para reinar. Exatamente o que a gente vai fazer, não sei. Não está escrito. Mas a gente vai reinar. Existe algo. Para reinar tem que existir coisas para fazer. E a gente não sabe. Deus não revelou tudo o que a gente gostaria de saber, mas Ele revelou o que era necessário a gente saber para a gente encontrar salvação, motivação, saber o que a gente está fazendo aqui na Terra e começar já a viver o reino dele aqui. As leis dele aplicadas na nossa vida aqui, o reino dele na nossa vida aqui, e a partir de hoje, viver como se a gente já estivesse reinando. Porque a verdade é, nós estamos reinando. Aí quando tu pega, está no passado, nós estamos assentados com Jesus Cristo no céu, já com poder para fazer coisas. Jesus não poderia ter falado que a gente ia fazer coisas maiores do que ele, se não fosse verdade, ele não ia mentir. Mas por que não está acontecendo? Porque a gente não entendeu, a gente está meio assim, tem uma apatia no ar, assim, a gente vive de domingo em domingo, de reunião em reunião, sem entender que cada vez que o povo em Atos se reunia, coisas aconteciam. Mas é porque todo mundo tinha alvo. Era um alvo pessoal, todo mundo tinha entendido quem eles eram e quem eles realmente eram. São, não mais porque já morreram, mas nós, a gente sabe que a gente foi, que a gente fala, eu pequei, eu era assim, eu era assado, me converti. Tá, hoje eu não faço mais coisas que eu fazia antes, mas exatamente o que eu estou fazendo aqui na Terra? O que eu faço com os meus dias? Como eu vivo o meu dia a dia? O meu foco é aqui ou é céu? Em tudo que eu faço. E o momento que a gente, cada um de nós, entender quem somos, deixar Deus encher a gente com o Espírito Santo, com esse poder que nos dá capacidade de entender esse mundo de uma maneira do alto, como se... Pega uma criança, eu já falei isso várias vezes, mas pega uma criança, tu olha para um bebê e ele começa a se agitar. Meu filho, vou pegar o Cacá, já tinha contado isso uma vez. Quando ele era pequeno, ele ficou internado um monte de vezes, assim, antes de 1 ano. E ele, toda vez que se aproximava alguém que era estranho, ele se debatia, começava a bater, assim, de não quero que pegue. Era pequenininho, ele não batia porque ele queria me machucar, ele estava no meu colo e acabava me machucando. Mas ele não queria que ninguém tocasse nele por medo. Eu entendi a situação, porque eu estava vendo as coisas do alto. Eu era mais velha, eu tinha mais maturidade, eu conseguia discernir o que estava acontecendo e agir de acordo com o discernimento da verdade. E ele nunca sofreu nenhum tipo de disciplina por causa disso. Pelo contrário, o que ele recebeu? Conforto. Não era hora de disciplina, era hora de conforto. Tem que saber por que a criança está chorando, por que a criança não está chorando, o que ela está fazendo, se ela está aprontando, se não está. Qual é a motivação do coração? Pai e mãe têm que aprender a discernir. Tá, o Cacá não recebeu, glória a Deus, nunca. Pelo contrário. Eu confortava o Cacá, ele acalmava, porque ele não fazia aquilo por mal. Esse discernimento de poder olhar por cima da situação e olhar o que está acontecendo de verdade, o Espírito Santo que te dá. De tu olhar em uma situação que, se tu vai olhar no 1 por 1, é pessoal. Nossa guerra não é contra a pessoa, é contra a potestade, não é? Quem já leu esse versículo? Não é a pessoa, são os espíritos imundos que habitam no ar, nas trevas, que agem às vezes atrás de uma pessoa, mas tu não é contra a pessoa. Como é que tu vai conseguir olhar uma situação do alto e falar assim, espera um pouquinho, pedindo discernimento, para quem? Para Deus que tudo sabe. E quem é Deus? O Espírito Santo que mora em ti. Mas essa conexão, como é que é? Tem 5 canalzinhos igual ao vivo? 4, 3, 2, às vezes parece que não tem nenhum, não tem sinal. Tu não está ouvindo Deus. Então foca e vê assim, se eu parar agora, fecha teus olhos. Quem é Deus? Qual é o relacionamento que tu tem com Ele? É algo que tu sente próximo? Porque Deus, Ele é para ser experimentado. A diferença é essa, eu saber a respeito de alguém e eu experimentar alguém. Eu perguntar como de novo acontece, Deus responder coisas, e nem sempre foi assim para mim, nem sempre foi assim, mas tem sido. E Ele conversa comigo em meus termos, Ele sabe melhor do que eu quem eu sou. Meu pai, quando eu ficava brava, quando eu era criança, muito brava, falava bobagem, de brigar com todo mundo, nem sabia o que estava falando, ele me abraçava, e eu não queria ser abraçada. Eu ficava querendo sair, porque eu nunca quis chorar. Chorar é coisa de menina. Mas não era forte, eu não queria ficar... como é que chama isso? Não queria mostrar que eu não era forte. Tem uma palavra, esqueci agora.
Ele me abraçava e não me deixava sair, até que eu me quebrantava, chorava. E aí depois eu falava para ele, desculpa, daí me arrependia, e ele falava, não, filha, não faz mal. E falava uma coisa para mim, que era, quando tu fica brava, teu intestino sobe para a boca, que daí eu não pensava direito. Mas esse amor, meu pai, ele foi amor, assim, amor incondicional, eu aprendi com o pai, mas a presença, assim, de falar assim, não, tu tá brava? Não, tá. O que acontece com você? E agora eu te dei um exemplo de mim. A minha alma responde de certa forma. Deus, ele se adequa, não sei se é a palavra certa, mas ele acomoda quem eu sou hoje e me aceita como eu sou hoje. E ele vai sempre aceitar a gente do jeito que a gente é hoje. E amanhã, e depois, e sempre, porque ele nunca nos abandona. E a vontade dele é que a gente cresça. Ele quer desenvolver a gente. Então, não importa onde tu esteja. Sabe a única coisa que é importante? Você crer que Jesus Cristo é quem ele diz que é e você deixar. Porque Deus não vai invadir a tua privacidade. Se tu não procurar, se tu não buscar, se tu não bater, se não quiser, na verdade, se é coisa de buscar, tudo bem, a insistência faz que as coisas aconteçam mais rápido. Mas se você não deixar, Deus não vai violar a tua vontade nunca, nunca, nunca. Quer crescer? Pede a Deus, deixa Ele fazer. A palavra que é usada ali no versículo 9, sobre experimentar, é oida. É verdade que você não conhece com a mente. No versículo, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. A palavra ali não é gnose, de conhecimento cognitivo. É conhecer com teu coração. É experimentar. Eu falei, mas eu não falei, a palavra que é usada é diferente ali. Aqui, a partir de agora, a gente vai ver. Jesus Cristo começa o capítulo falando como é que você vai se livrar de angústia, de ansiedade, ter paz de verdade. Ele começa dizendo a maneira pelo qual, crendo nele, de verdade, quem ele diz que é, e continua falando, se você crê, se você me ama, você obedece. Aí ele diz que tudo que a gente pedir no nome dele, segundo o caráter dele, vai acontecer na nossa vida. Tudo que é bom, puro, perfeito, agradável, só o que é bom. Aí ele continua falando. Então, lembra que a gente tem um protocolo? Eu falei de padrão, um protocolo, a gente tem que fazer as coisas de acordo com Deus. Deus, aqui nesse capítulo, a gente vê a maneira pela qual a gente vai ter a manifestação do Espírito Santo acontecendo em nós. Essa capacidade que o poder de Deus nos dá quando a gente obedece, faz as coisas de acordo com Ele. Então, se amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro, ainda por pouco. E aí ele fala aqui, naquele dia, vós conhecereis. Nesse dia que Ele voltar, a gente vai ver que Ele está em Deus, em vós, e em mim, e a gente nele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E essa é a palavra. Eu quero que de tudo que eu tenha falado hoje, que o que fique gravado no seu coração, seja que a manifestação do Espírito Santo na sua vida, a manifestação que a natureza aguarda, do capítulo 12, se não me engano, de Romanos, a natureza está aguardando a manifestação, de maneira que, eu vou ler na minha, tá? Quem não tiver achado, está ali. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, com E maiúsculo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O Espírito Santo em você te dá capacidade para viver aqui na terra, como Jesus Cristo viveu. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em nós. Então não tem nada que a gente possa passar aqui na terra que não vale a pena. E aqui já hoje, reino de Deus aqui hoje, sendo estabelecido na sua vida. E agora, 19, a ardente expectativa da criação,
aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o pecado, quando entrou no mundo. Na esperança de que a própria criação, nós, Adão pecou, a humanidade está em pecado, e agora nós que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, na esperança que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Filhos de Deus, ou você é hoje, ou você não é. Tu tem que ser filho de Deus antes de morrer. E se tu acreditou em Jesus Cristo, tu tem o selo do Espírito Santo, você é filho de Deus hoje. E existe uma manifestação dos filhos de Deus para ser revelada hoje, na sua vida hoje, na minha vida hoje, de glória em glória, desenvolvendo a nossa salvação a cada dia, se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo, deixando o mundo ver que a gente é diferente. Tu tem que ter algo diferente, tu tem que fazer as coisas diferentes, tu tem que decidir diferente. A gente não opera pelas mesmas leis desse mundo. Não mais. E o dia que a gente entender isso e falar, Senhor, eu quero a manifestação de Deus. E eu te convido essa noite. A gente tem 3 minutos. Deus faz em 1 segundo. Levanta da tua cadeira hoje e fala, Senhor, me mostra esse link que está faltando, me conecta, porque eu estou sem conexão contigo. Pede a Deus que revele para ti nessa noite, agora, a maneira pela qual tu pode fazer isso ser realidade. Você andar aqui nessa terra com esse poder de... E eu não estou nem falando para fazer coisas pelos outros, eu estou falando por ti, para te viver livre, para te andar nessa vida, entrar em qualquer lugar, no gabinete da rainha, no gabinete do prefeito, em qualquer lugar que você se sentiria antigamente inferior, e não sente mais. Sabe por quê? Porque tu sabe quem tu é. Tu não é menos do que ninguém. Tu é criação de Deus com um propósito de vida maior e melhor do que tu pode imaginar aqui na terra. Tem coisas que só você pode fazer, porque as obras foram criadas para que você andasse nelas. Tu não precisa olhar para o lado e falar assim, eu queria ser assim, eu queria fazer isso, eu queria cantar igual a Camila, igual a Gabriela, eu queria tocar isso, fazer isso. Qual é o propósito da tua vida aqui na terra? Tu sabe? Tu sabe? Tu tem prazer em ser você? Tu se ama? E não é gororoba, é verdade. Tu se ama ou tu se despreza? Quem é você? Qual é o teu nome? Eu sou quem? E como tu se sente? Isso é verdade a teu respeito. Eu não mudo, Deus muda, se tu deixar Ele mudar. Mas é essa disposição de falar, não me importo com quem está do meu lado, é o cego Bartimeu gritando, Jesus, Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, olha para mim, me salva, me faz ver. E do mesmo jeito tu grita, Jesus me faz ver quem eu sou, Jesus me faz ver o que está errado, Jesus me faz ver o que está faltando, para essa ligação, essa conexão acontecer na minha vida. Amém?